Está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Como você já bem sabe, eu sou aficionado por tecnologia. E tecnologia é ambiente dentro do setor portuário. Se você quer saber mais sobre este tema, hoje o Porto 360 vai te trazer dois convidados extremamente especiais. Meu primeiro convidado é especialista em inovação, é Marcelo Rosa. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui, que prazer te ter com a gente. Eu que agradeço, Maxwell. É um prazer enorme falar aqui de uma paixão minha, que é inovação e tecnologia, né? Ainda mais na Baixada Santista e na minha paixão, segunda paixão, que é o Porto. Muito obrigado. Não tenha dúvida, é nós que agradecemos. Meu segundo convidado é professor da FATEC e diretor também da T2S. Ricardo, obrigado pela tua presença aqui, que prazer enorme ter você juntamente conosco. Hoje é dia da gente escovar byte, vamos dar uma escovadinha nesse byte aí e trazer essas termologias e de que maneira, né, a área de desenvolvimento de sistemas e tecnologia vem contribuindo no setor portuário? Com certeza, Max, com certeza. É um prazer, agradeço muito o convite, agradeço a presença também do Marcelo. Eu também sou um aficionado por tecnologia da informação, por Porto, e estamos aí para escovar byte mesmo. Bora? Vamos lá. Vamos contextualizar, né? A gente precisa começar contextualizando para que todos entendam. E aí eu vou pegar a percepção de vocês. Vocês são especialistas nisso, né? Como é que tá os terminais, né? Como é que tá os portos no Brasil no tocante à tecnologia? Eu vou começar por você, Marcelo. Olha, eu costumo falar que a gente ainda tem um caminho longo para trilhar, né? Mas está indo, avançamos muito. Né, a gente vê iniciativas que antes eram intangíveis, agora se tornaram intangíveis, como gêmeos digitais, que são tecnologias de ponta que tem um passinho para automação, internet das coisas. Né? Então eu vejo hoje que trazer para a igualdade os grandes players do Vale do Silício ou os grandes terminais da Ásia Europa, eu estou cometendo uma inverdade, mas que a gente está no caminho certo, pegando a alavanca dessa indústria 4.0, ou revolução industrial, que a galera está chamando aí, né? E realmente, e usando a tecnologia, pegando essa alavanca para estar cada vez entregando mais valor dentro do porto aqui de Santos, né? Então, para mim, a gente está no caminho certo, chegando lá, falta um ajuste ou outro, um pouquinho mais de investimento a gente atinge sim. Cara, eu quero pegar a tua opinião também para a gente poder contextualizar, né? Como é que está a tua percepção na relação dos investimentos e propriamente em que estágio os terminais e os portos do Brasil estão hoje no tocante à tecnologia? Olha, eu concordo em gênero, número e grau com o Marcelo, e eu sei que o setor portuário ele traz muitos desafios que fazem com que a pegada seja muito boa da TI nesse setor, né? Todas as dificuldades que uma solução de software, uma solução tecnológica demanda, o Porto traz como desafios para solucionar. Então, é um celeiro de ideias, é um celeiro de soluções, e isso é muito positivo para a gente. Porque celeiro de oportunidades também. Também, celeiro de oportunidades também. E isso é muito positivo para a gente. E, agora, talvez a principal barreira, inclusive de investimento, é o fato da desvalorização da nossa moeda, porque prejudica, né? Claro. A própria automação portuária de equipamentos acaba ficando encarecida por causa do custo do dólar e das moedas internacionais. Mas o brasileiro é um povo criativo e a gente continua avançando mesmo assim, né? Apesar disso, a gente continua sempre avançando e entregando soluções sensacionais, algumas inclusive lá dentro da Santos Brasil mesmo, que o Marcelo acho que ainda vai comentar. Claro, não tenha dúvida. Já que a gente está falando em solução, eu sempre me defronto com uma série de iniciativas que a gente tem dentro do setor portuário, que são capitaneadas muitas vezes pela iniciativa pública e muitas vezes pela iniciativa privada. Existe conflito de integração de sistemas, ou seja, a gente sabe que o governo tem a sua entidade, tem o seu departamento que desenvolve plataformas e aplicações para o governo, através de inúmeros controles que são necessários, né, propriamente para o governo federal, estadual e também municipal, mas por outro lado a gente percebe que a gente tem uma série de plataformas na iniciativa privada, e tem iniciativa dos dois lados. Como é que fica a integração disso? Tem muito conflito, Marcelo? Olha, a gente, por um lado, tem, né, o governo e as entidades federais e estaduais dentro das suas alçadas, investindo, batendo bem pesado em concessões e em leilões. Né? A gente viu no começo do mês passado a InfraWeek, onde a gente teve, né, 3 dos 4
espaços arrematados pela própria Santos Brasil, né? Então o governo, por esse lado, junto com o Ministério da Infraestrutura, também está repensando a política de cabotagem com o BR do Mar. A gente tem mais alguns incentivos de lei do bem para a parte fiscal de inovação, Rota 2030, né? Mas ainda não é o suficiente, porque a gente tem alguns trabalhos que andou junto com a Secretaria de Comércio Exterior, como a DUI, agora tem a DUIMP. Então, são iniciativas da iniciativa pública e a gente, do outro lado, também na parte privada, correndo por investimento. Por quê? Aí, eu sinto muito falta do reporto nesse ponto, que é uma parte muito importante, onde a gente precisaria de grana mesmo da iniciativa pública, de um incentivo maior, para que a gente consiga trazer esses portainers de última geração, que são uma fábula de dinheiro. A gente investe no que a gente pode, criando soluções, como o Ricardo mesmo comentou, criativas, dentro do nosso escopo, mas ainda assim, né, a gente vê que mesmo uma falta de integração entre um sistema causa um retrabalho e às vezes gera até um serviço extra para o nosso lado do porto. Um exemplo que eu vou dar aqui, a gente terminou um trabalho bem legal com a DUI, né, com o Portal Único de Exportação, funcionou tranquilo, redondo, mas do outro lado a gente tem um portal de nota fiscal eletrônica, que é também capitaneado em grande parte pelo governo. Claro. Só que esses portais não se falam. Uau. A gente teve que contratar um interveniente no meio do caminho para poder acessar via API, eles cobram por isso. Sim. Então, é um serviço que poderia ser desburocratizado, enfim, a gente poderia arrumar um direto. Então, ainda tem esses entraves, né, respondendo a sua pergunta. Ricardo, não seria, talvez, muito produtivo por parte do governo construir APIs, ou seja, né, plugs de integração com sistemas governamentais para que a gente não tenha esses sistemas terciários, se assim eu posso chamar, que são service bus, né? Que fica buscando informação daqui, leva para lá. Ou seja, eu muitas vezes vejo o gerente de TI ou o diretor de TI como aquele empilhador de pratos do circo, né? Tem um monte de pratinho e ele fica assim, roda esse sistema, ele roda esse sistema, roda, ele tem que o tempo todo ficar monitorando uma série de sistemas. Isso me parece uma grande coxa de retalho. Talvez essa seria uma grande política de governo nessa área de tecnologia para facilitar a integração? Seria sim, com certeza, acho que isso é indiscutível e até existem algumas iniciativas. Tem o Portal Único do Comércio Exterior, que já proveu uma série de APIs, não todas ainda, que não API suficiente para cobrir todo o ecossistema de sistemas de comércio exterior da Receita Federal, mas já tem uma boa parte lá e eles, né, têm uma agenda de lançamentos. Mas esse é um órgão apenas, né? Então, os órgãos do governo, eles também possuem essa dificuldade de se conversar, né? A gente tem, existem situações até esquisitas, como a nota fiscal eletrônica de serviço. Cada cidade tem um fornecedor diferente, então os sistemas contábeis eles têm que rebolar para entregar soluções que, dependendo da cidade, vai conversar de um jeito completamente diferente, com um sistema completamente diferente e de forma totalmente despadronizada. E a gente tem uma Secretaria Nacional da Fazenda, claro, que poderia padronizar, que poderia deixar isso mais homogêneo, mas não é, né? Então, existe esse desafio das próprias entidades governamentais e das entidades de classe definirem os seus padrões. Esse é um primeiro desafio, mas isso acontece quase que da mesma forma também na iniciativa privada. Os grandes players possuem suas iniciativas, mas elas também, cada um procura desenvolver a sua solução. E de maneira, muitas vezes, despadronizada, né? E existe as entidades de classe, as associações, que elas têm esse papel de tentar unir todo mundo, mas é sempre muito difícil, né? Fazer as pessoas convergirem, principalmente quando elas são concorrentes, né? Então, com certeza, respondendo a tua pergunta, é uma tendência, eu acho que o caminho certo é esse mesmo, mas mesmo esse caminho, ele é desafiador por causa dessas questões mais humanas, mais socioeconômicas, né? Eu confesso para você que eu poderia jogar a pauta fora aqui e passar o dia inteiro batendo papo com esses dois aqui, porque eu sou um apaixonado pela área de tecnologia e estou com uma série já de perguntas aqui na minha cabeça e já vou fugir da pauta, né? Com vocês dois, vou usar a liberdade que eu tenho com ambos e quero fugir da pauta, porque eu sei que quem está em casa agora assistindo a gente talvez esteja fazendo o mesmo tipo de questionamento que eu estou fazendo. Marcelo, eu estou extremamente impressionado com o nível de conhecimento que vocês têm
da operação portuária, né? Dos processos burocráticos portuários. Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente chama alguém de tecnologia aqui, as pessoas imaginam que elas vão falar exclusivamente sobre sistemas, desenvolvimento, programação e assim sucessivamente. Vamos começar a dar dica, né? Porque eu sei que tem muita gente que quer entrar dentro do setor portuário, quer trabalhar no setor portuário e a área de tecnologia é uma grande oportunidade para isso. Ter conhecimento do todo é extremamente importante também para quem quer atuar na área de tecnologia, Marcelo? Com certeza, eu acho que o perfil generalista hoje, né, ele não é mais uma tendência, ele é uma realidade. Você Clínico tem geral, né? Aquele clínico médico que você vai e domina geral, tudo. exato, né? Porque você criar competências técnicas, tá fácil, a gente vê as empresas, os ecossistemas buscando cada vez mais habilidades de comunicação, de conexão, justamente porque é um reflexo dessa falta de comunicação dos sistemas, é a falta de comunicação das pessoas. Então, eu acho que um profissional versado e com uma musculatura mais forte nessas habilidades de conexão, até mesmo de proatividade, a parte do que o humano é bom em ser. Né? No que nós humanos somos bons em ser, o resto deixa para as máquinas. Né? Então eu acredito que é sim, né, o Porto é um celeiro não só de talento, aquilo ali é um playground para quem gosta de tecnologia. Uau. Porque você integra com tudo, de tudo um pouco. Você tem todas as linguagens de programação, porque você tem sistemas legados que estão lá naquele mainframe, aquele computador gigantesco, grandão lá, e você ainda não pode desligar. Existe isso, ainda existe isso, muito sistema bancário ainda persiste muito dado nosso de transação lá. Claro que muito migrou, mas ainda tem. E é um desafio. Como você coloca um jovem e atrai ele para trabalhar numa tecnologia que já morreu? Né? Então a gente tem que estar trabalhando com esses dois lados. Eu acho que a comunicação aí é um soft skill que, com certeza, a galera que quer chegar, lógico, escovar o beat é legal, tem que estudar, tem que fazer um curso, uma especialização. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem que ter essa parte do soft skill, está sendo muito procurado hoje. Então, deixa eu colocar os dois na parede, né? Já que eu quero dar uma dica para essa audiência enorme que a gente tem, eu percebo que, num passado não muito distante, a gente falava muito do hard skill, né? Aquela mão de obra braçal, pesada, né? Amarra, enfim. Era aquela mão de obra que o portuário a tinha, em virtude, talvez, da falta de tecnologia ou de automação ou outros fatores, né? Ou até propriamente da evolução. A gente veio passando por um processo de transformação do soft skill, né? Ou seja, buscar pessoas que queiram trabalhar num ambiente mais nobre, com essa área de desenvolvimento, buscar muito mais a formação. Mas aí eu quero perguntar para os dois, né? Olhando para o futuro, quais são os essential skills, né? Quais são as habilidades essenciais do profissional portuário do futuro? Vou começar por você, Ricardo. Tá. Pergunta de 6 milhões de dólares. Vixe Maria, até mais. É lógico, é uma resposta difícil. Acho que se você perguntasse para 10 pessoas, você teria 11 respostas diferentes. Concordo. Mas assim, na minha opinião, são as humanas, né? Ter bom senso para saber o que falar, quando falar, saber se relacionar bem com as outras pessoas, saber conversar com as outras pessoas por meio verbal ou escrito. Essas eu acho que são fundamentais, o resto se aprende. Agora, é claro que na área de tecnologia, para você dominar aquelas habilidades que são necessárias para o trabalho do dia a dia, são habilidades que você não consegue aprender assim em poucos dias, em poucas semanas. São coisas que são questões cognitivas que você tem que desenvolver por anos, né? Então, ter essa capacidade também de autoaprendizagem e a disciplina para você aprender as coisas no devido tempo e a curiosidade, eu acho que fecha aí o arcabouço. É bastante coisa, né? Mas talvez até valha para outras profissões também. Claro, né? sem Mas sombra de dúvida. E é uma tendência, né? A gente está vivendo num mundo completamente disruptivo. Sim. E eu acho que a gente precisa estar preparado para a mudança. Eu acho que esse é o grande aprendizado dessa nova geração, né? Nós éramos resistentes, né? Ou a minha geração, a geração dos meus pais, resistente à mudança. E me parece que essa nova geração é uma geração que precisa aprender a lidar com a mudança. A mudança faz parte do processo do aprendizado, né? A mudança
constante. Marcelo, deixa eu te perguntar, a gente fala de inteligência artificial, quero saber a tua opinião também sobre o Essential Skills, né, as habilidades específicas, mas a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala de internet das coisas. Talvez as pessoas em casa fiquem imaginando que a inteligência artificial é o terminal andando sozinho, né? O caminhão voando, levantando voo, o que quer que seja. E a gente tem essa percepção muito distante dessas relações de plataformas que são tão importantes para as operações portuárias nos dias de hoje. E aí o que eu queria te pedir? Você pode dar exemplos do que é inteligência artificial dentro do setor portuário, o que é internet das coisas dentro do setor portuário, para que as pessoas possam ter este entendimento claro? Claro, vamos lá, né? Eu costumo usar, separar os níveis de automação ou de maturidade de tecnologia em 4 estágios, né? Um é aquele estágio que a gente estava lá na década de 80, onde as pessoas simplesmente começavam a usar um software para anotar alguma coisa. Então, isso daí é um primeiro estágio que a gente passou por isso. No segundo estágio, a gente só não estava mais operando serviços ou máquinas e anotando algumas coisas, mas a gente estava persistindo nesses dados e tirando relatórios, né? No terceiro estágio, a gente estava começando a operar, tirar os relatórios, tomar algumas decisões, né? E ainda assim já recrutar alguns outros equipamentos, dependendo da decisão que foi tomada, né? E um quarto e último estágio, que seria a automação completa, é onde você tem a imersão. É aí que eu começo a explicar as sopas de letrinhas aí que a gente vem falando, né? Vamos supor, vamos usar como exemplo um colchão. Eu gosto muito de usar ele com uma coisa fora que é bem simples, né? Hoje em dia, você vende o colchão, uma empresa tradicional, 30 anos vendendo colchão, de repente me aparece uma oportunidade disruptiva, que é o quê? Vender a experiência de dormir. Tá? E o que eu coloco? Coloco um sensor no colchão, aí começa a internet das coisas, né? Até então, 2014, eu não poderia colocar tudo que eu queria na net. Eu tinha uma limitação física, Sim. que era o IPv4. Liberaram, agora é praticamente exponencialmente infinito. O que é o IPv4? IPv4 é o protocolo de endereços que a gente consegue colocar. Se eu quiser colocar essa cadeira hoje na internet, eu tenho que dar um endereço para ela. Então ela tinha uma quantidade limitada de caracteres. Em 2014 a gente regulamentou, ampliou isso, né? Para o IPv6 virou massivo, então agora a gente consegue endereçar qualquer coisa. Então eu pus um sensorzinho, pus o colchão, meu colchão já está na internet. Então ele já está lá gravando. Então, eu estou com uma internet das coisas e eu não tenho nenhuma inteligência artificial atuando ainda, eu só estou lá. Tudo bem. No outro dia, eu vou lá, faço trabalho até mais tarde, chego um pouco mais tarde, durmo, e o meu sensor já capta que eu não tive uma boa noite de sono, eu me debati e eu estava sentindo calor, porque eu estou com sensores ali. O que esse cara faz? Opa, no meu ar-condicionado tem um sensor. De vez de eu ir lá, ter um algoritmo, não, liga ele lá, recruta ele e vamos abaixar um pouco a temperatura do quarto, porque ele se debateu na noite seguinte. E isso tudo você vai gravando. Se eu tive 3, 4 noites, por que não acionar a agenda do meu médico e recrutar ele falando que já faz 1 ano que eu não faço um periódico? Uau. Vamos chamar ele lá e avisar para ele porque eu estou com algum problema, pode ser de coluna, pode ser, vamos passar por um clínico geral, basta uma agenda. Então aí é o processo de imersão. A gente tem a internet das coisas e entra numa parte mais direcionada, né, que é a inteligência artificial, que vai pegar todo esse bolo de dados, que a gente costuma chamar de Big Data, tudo isso que a gente grava, do estágio 1 ao 4 que eu falei, a gente persiste isso em algum lugar. No começo era só num banquinho de dados, agora está na rede social. Está num site estático da internet, então a gente tem grabbings, a gente sai pela internet catando essas informações e consolidando num Big Data. E aí o céu é o limite, porque você tem esses dispositivos, um recrutando o outro, que não te vende mais o colchão. É a experiência de dormir já atrelada com tudo isso. Por exemplo, ele pode consultar um aplicativo seu de agenda e ver que amanhã você não precisa acordar, pode dormir 1 horinha a mais. Sim. Tudo isso baseado aí já na inteligência artificial e na predição, o aprendizado da máquina. Então a gente tem a internet das coisas que possibilitou tudo isso até a gente chegar nesse estágio de imersão. No porto não é muito diferente, né? A gente tem a mesma experiência, só que é com container. Os processos burocráticos foram digitalizando, a gente tem sensoramento em praticamente tudo hoje lá, né? IoT nas carretas, a gente tem GPS, a gente está trabalhando um pouco com coisa de controle remoto. Então, para dar uma visão geral, são essas 4 palavrinhas mágicas aí, né? Que eu falo: Big Data, IoT, inteligência artificial, né? E eu falo que o mais importante de tudo é a pessoa ser data-driven hoje, que eu acho que ela tem que olhar para dados, de qualquer jeito, mesmo com essas hard e soft skills, olhar para os dados com carinho, data-driven, orientado a dados. Eu acho que esse... Eu pensei que era sonhar com dados, né? Tá orientado a dados. É como se fosse, por exemplo, a manutenção de grandes equipamentos que a gente tem no porto, ou seja, esse
equipamento ele vai gerando uma série de dados que você vai aprendendo com a operação e aí você pode, de alguma maneira, ser o mais assertivo possível na manutenção desses equipamentos, porque você tem um histórico de movimentação e assim sucessivamente, né? Perfeito. Dando um exemplo prático. Você imagina um cenário onde eu tenho um navio parado no berço e eu tenho 3 players grandes esperando para ver quem que ele vai decidir onde ele vai atracar. Hoje, ele não tem muita visibilidade. Agora, se eu mostro para esse armador um berço que tenha os portantes com uma manutenção preditiva feita, para 2 dias eu vou fazer uma predição através de inteligência artificial Sim. e machine learning, dizendo, olha, a probabilidade desse cara quebrar é 0, porque troquei o cabo semana Sim, passada. exatamente. O meu berço só vai estar cheio na próxima viagem. Aqui, o cara ter acesso a essa informação, você acha que ele vai escolher quem? Sem dúvida. Então, eu acho que esse é o exemplo prático, né? O cara vai estar ali, na hora que ele olhar, e a empresa que fornecer para ele não só o melhor custo, mas essa experiência e a garantia que ele vai sair no horário que você está prometendo, isso já é um baita diferencial estratégico. Indiscutivelmente. Não sai daí. A gente está batendo um papo aqui sobre essas questões técnicas, mas já vou provocar os dois de como é que você se insere dentro desse cenário. Eu quero dica deles, até propriamente porque são 2 grandes professores. Ricardo, deixa eu trazer essa realidade de tecnologia, automação, internet das coisas para o nosso universo aqui do setor portuário, que você está inserido dentro deste universo, né? A gente sabe que nós temos aí a autoridade portuária, a gente tem uma série de órgãos anuentes e a gente tem uma série de terminais que possuem a concessão para operar no Porto de Santos. O que eu quero te perguntar? Sistemicamente, todo mundo fala com todo mundo ou isso ainda é um grande desafio? Todo mundo já fala com todo mundo. Existem, inclusive aqui no Porto de Santos, tem uma característica que só existe aqui, mas tem uma associação de classe que demanda uma solução de comunicação entre eles. Todo mundo fala com todo mundo, sim, mas não com todas as informações e não com toda a inteligência. Então, os dados estão lá, os dados trafegam, mas os dados estão ainda descentralizados, né? E os dados que trafegam a preocupação sempre foi mais de transação, de operação. Então, os dados que trafegam não são dados inteligentes, são dados operacionais. Então, ainda tem espaço para evolução, né? Ainda tem muito o que evoluir. Será que um grande caminho seria a construção, principalmente dentro do Porto de Santos e nos portos do Brasil, do modo geral, de um grande middleware, né, que possa fazer a integração entre todos esses participantes do business portuário? Será que um middleware resolveria esse tipo de problema? Eu acredito que sim, mas resta saber quem operaria esse middleware. Existe também muita preocupação com o tráfego desses dados em relação à segurança, em relação à disponibilidade. De certa forma, pelo menos as informações comerciais já são meio que centralizadas na Receita Federal hoje. Claro. Talvez ela seria a melhor candidata a ser esse middleware. E o governo federal, obviamente, tem toda a preocupação em ter as informações sobre as operações portuárias em todo o país. Então, já existe, né, mas não é tão acessível quanto poderia ser esse middleware e também não contém todas as informações quanto poderiam conter. Mas sempre existem as especificidades locais e regionais que não estariam nele, né? Eu não sei, me parece que a descentralização talvez seja um caminho, desde que você tenha a padronização, a descentralização talvez seja um caminho mais curto e talvez até mais prático. Deixa eu provocar os dois aqui. Vou começar pelo Ricardo e já devolvo ali para o Marcelo, né? A gente sempre fala que tecnologia está na moda, né? Todo mundo gosta desse nome, né? Tecnologia é uma coisa que acaba nos fascinando. Mas a gente percebe também que em certas oportunidades a tecnologia não acompanha alguns modismos que a gente tem. A gente tem um modismo dentro do nosso país que é aquela relação público-privado, né? A gente está falando muito de PPP, da participação da iniciativa privada dentro do negócio público, essas concessões. Será que a tecnologia não tinha que pegar carona nisso também? Você falou assim, eu não sei quem iria operar um middleware. Será que não seria uma grande oportunidade de negócio, talvez, para alguma empresa de tecnologia do setor privado? Eu acredito que sim. Existem algumas empresas que elas já operam fazendo isso. Então, existem algumas empresas que procuram de todas as formas obter as informações mais atualizadas possível e elas vendem não só para terminais, mas para empresas de comércio exterior, né, os traders, ela vende essa informação, o acesso à informação. Assim como a empresa que verifica
crédito de pessoas tipo Serasa, Sim, sim. assim como empresas semelhantes que vendem acesso a informações atualizadas, aquelas que são públicas, né, sobre operação portuária. Então, existem iniciativas privadas que também buscam tentar centralizar e difundir essas informações. Mas, com certeza, uma parceria público-privada viabilizaria isso de maneira que mais, é uma tendência, mais né? transparente Eu acho que a gente até. poderia caminhar nesse sentido. Marcelo, falando dessas questões de investimento, né, parceria público-privada, como eu estava discutindo agora com o Ricardo, na tua percepção, né, as empresas, elas estão olhando no budget delas, né, anualmente falando, cada vez mais para esta área de tecnologia? Como é que você está sentindo isso? Porque a gente fala em investimento, mas se essas grandes corporações não olharem para o budget, né, a disponibilidade de recursos para fazer esses investimentos, a gente está enxugando gelo. Faz sentido a minha colocação? Faz sentido, né? A gente teve esse ano uma retomada nos investimentos lá na Santos Brasil, né? Então a gente está vendo que está acompanhando o contexto, né? Mas eu ainda acho que falta realmente, né, seguir alguns modelos de exemplo, como as empresas, os bancos, né, que investem muito mais que os portos, né? Então acredito que na área de tecnologia, que aumentar um pouquinho esse budget para direcionar P&D, inovação, acho que seria sempre bem-vindo, né? Em janeiro eu tive com uma iniciativa do PCS, que era o Port Community System, até para alinhar a pergunta que a gente estava conversando com o Ricardo, e seria uma saída como alguns países encontraram, China, Argentina, eles usaram o Port Community System para fazer algumas centralizações e trocas. Opinião, desculpa te interromper, mas eu acho que o modelo, mais uma vez, talvez não tenha sido um modelo acertado, porque a gente dependia de um fundo internacional para dar caminhar. Às vezes eu tenho uma percepção, vou dividir isso com vocês dois, né? Que aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala em tecnologia, eu vou usar a mesma situação que o Marcelo colocou do colchão, mas eu vou usar a do carro, né? Quando a gente quer comprar um carro aqui no Brasil, a gente não vai na concessionária, né? A gente desenvolve o carro. Então a gente começa a pensar em como a gente vai desenvolver o carro. Só que já tem empresas fazendo isso há muito tempo, né? Tem manutenção, os caras já estão olhando para desenvolvimento, tecnologia, e a gente quer desenvolver internamente, né? Eu acho que a gente para no tempo por conta disso. Eu acho que o PCS ele caminhou num caminho não acertado em virtude disso, né? A gente tentou desenvolver uma plataforma e não buscar uma plataforma pronta de mercado, que eu acho que seria muito mais ágil, muito mais fácil e assim sucessivamente. Perfeito, é exatamente onde eu ia chegar, né? Que são iniciativas que surgem de todos os lados, né? A gente vê também até os próprios terminais se juntando para fazer a GMCI eletrônica. A iniciativa terminal com terminal. Exato. A gente se juntou e vamos pôr para rodar? Vamos pôr para rodar. Então a gente vê que em todos os lados tem, e eu acredito que um hub, alguma empresa que tenha realmente, ele vai um pouquinho de noção de tecnologia e, claro, é um trabalho extremamente complexo, vai com certeza dominar e pelo menos padronizar. A gente vê iniciativas estrangeiras como o Port 4.0, que eles já têm toda uma especificação e padronização. Eu acho que o caminho é isso também, a gente começar a centralizar aqui. Eu acho que descentralizar, a palavra que o Ricardo falou, é um caminho mais até ágil do que procurar alguma coisa ou algum modelo pronto. Acho que a gente começando a descentralizar esse poder, né, e o poder nas decisões e as iniciativas, às vezes é até mais fácil de eu expor uma API com um dado meu e dar o share, porque eu vou receber um ganha-ganha, até com os players. Até porque hoje o blockchain é uma tecnologia que permite essa descentralização de forma controlada, né? Isso, e a gente não tinha isso antes. Segura. A gente não tinha isso antes. Mas é importante a gente dizer... A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero já deixar o convite aqui para os dois. Eu quero o episódio 2 desse bate-papo, dessa conversa, porque, francamente falando, eu não passei da segunda página aqui da pauta, né? Então ficou muito assunto para trás e eu quero fazer um questionamento para vocês. Mas antes disso, só colocar e pontuar a minha opinião, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que perder o péssimo hábito de querer tropicalizar problemas aqui no nosso país e tropicalizar também soluções, né? A gente pega a coisa que funciona no mundo inteiro e aqui no Brasil a gente precisa adaptar para que funcione no Brasil. Eu acho que as coisas não caminham dessa forma. Eu acho que primeiro a gente pensa na infraestrutura, depois a gente pensa no processo e, por fim, a gente vê a aderência do sistema para com o processo. Se não tiver mais do que 40% de aderência do sistema, não vale a pena fazer o investimento. Pelo menos essa é a minha percepção. Quero dica, já vou provocar os dois aqui. Quero dica dos dois para quem está em casa lá, para quem está assistindo a gente. Fala, cara, gostei do papo, quero entrar no mercado de tecnologia. Eu vou começar por você, Ricardo. O que a pessoa tem que fazer? Ele entra agora no Google lá, procura um curso. Eu quero uma dica prática, né? Vocês são experts nisso.
Qual seria a tua grande dica? Olha, na internet, especialmente a área de desenvolvimento de sistema, da área de TI, a internet ela é muito rica em plataformas e cursos gratuitos, né? Então, a dica é ver se você tem realmente essa aptidão, se realmente você quer isso, você gosta disso. Entra na internet, o YouTube tem muitos cursos, existem muitas iniciativas de cursos gratuitos e de plataformas de educação que oferecem cursos gratuitos, Google, Microsoft, Oracle, os grandes players, eles oferecem cursos gratuitos e talvez seria um primeiro passo, né? Depois procurar por curso técnico ou graduação, quando você percebe que você tem realmente uma aptidão e é aquilo que você quer e cair para dentro. Você tem que ter disciplina, tem que ter vontade, tem que ter paciência, porque não é algo que você vai aprender em uma semana. Quando tem uns livros aí que prometem aprenda a programar em 7 horas, isso é uma mentira, né? O livro é só para vender o livro, é impossível, não existe Mas isso. vamos imaginar aqui, cara, estou no Google, estou aqui na frente do computador, quero fazer uma pesquisa. Que linguagem de programação você me daria como dica, né? Para eu buscar agora no Google. Eu vou buscar uma linguagem Boa de programação para eu aprender. Que dica que você me daria? Para ser mais direto hoje, né? Então, para ser mais direto, todo mundo está falando em Python, por exemplo, mas Python ainda, o que eu vejo no mercado são iniciativas mais de pesquisa. Para quem quer trabalhar com análise de dados, talvez seja bacana, mas o mercado hoje eles usam as plataformas .NET e Java ainda. Perfeito. Né? Então, assim, claro, as iniciativas acadêmicas e as startups, elas partem para o Python, elas, né, vão atrás dessas coisas novas e tal, mas assim, o legado é muito grande e as coisas novas, muita coisa nova ainda está sendo feita nessas duas plataformas onde tem as maiores demandas, né? Se você procurar por vagas, por exemplo, tem poucas vagas de Python, tem muito mais vagas de Java.NET. Python é Python. PHYTON. Que é a dica. Que é uma cobra. O nome da linguagem é o nome de uma cobra. Muito bom. Marcelo, quero a tua dica também, mas deixa eu ser provocativo. Quanto ganha um DBA no setor portuário hoje? Para que a pessoa entenda do que a gente está falando, né? Em média, qual o valor de salário de quem administra banco de dados? Já que você falou de dado, me veio à mente aqui, né? Um DBA, quanto ele ganha hoje CLT? CLT a gente tem 3 níveis, né? O júnior, o pleno e o sênior. Isso aí varia de 8 a 15 mil reais. Uau! Tá? CLT. Uau! Porque Tua dica. A minha Marcos, dica está no computador aqui, né? Eu estou pesquisando no Google. Qual é a dica que você me dá para eu fazer algum tipo de curso ou envolvimento com essa área de tecnologia que você conhece tanto? Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, né, quebrar o tabu de que isso é impossível, que é muito difícil, que precisa aprender muito matemática, ser um cientista, que é aquele nerd, aquele cara que não sai, que não é... Assim, existe disciplina, mas o que ele precisa fazer é dar o primeiro passo, é fazer a pesquisa, que nem o Ricardo falou. Claro, deixa eu ver, qual é a linguagem de programação? É .NET, é JavaScript, é o Java mesmo puro? O que é? E procurar um MVP interno, fazer uma coisinha mínima, um produtinho pequeno, brincar com o que ele mais gosta. É o MVP? MVP é o mínimo produto viável, algo que ele aperte um botão que tem um efeito. Por exemplo, ele desenha uma telinha e aperta lá, ok, vem na tela Hello World, esse é o ápice do primeiro programador, First né? step, primeiro passo. Primeiro passo. E então, com a facilidade que a gente tem, apesar da gente ainda ter um delay de tecnologia, como o 5G, ainda não chegou, tudo, a gente tem a internet. Então, a gente pode simular tudo isso, né? Então, a minha dica é, entra lá no Google, pesquisa sobre uma linguagem de programação sem medo. Fala, linguagem de programação, as mais procuradas. E vai, que nem o Ricardo falou, pega um tutorial sem medo, porque muito disso... Hoje tem aqui, né? Você consegue programar no celular. No celular. Hoje, as né? linguagens de scripts, testar. Não precisa ter mais um computador parrudo em casa, é tudo na cloud. Isso. Esses notebooks, você programa já na cloud, você deixa salvo lá, ele já tem a máquina. Então, ficou muito mais fácil. Vai no Google, sem medo de achar que a tecnologia é só para os cientistas, para os nerds. Não, é para todo mundo. Né? E a tendência é para todo mundo mesmo, né? Não tem como fugir disso. Sem sombra de dúvida. Infelizmente chegou ao final, 360 dessa semana. Já fica aqui o compromisso dos dois, já convidei. Quero os dois aqui novamente comigo. A gente tem muito para conversar sobre isso e dar dica para vocês também. Ricardo, obrigado pela tua presença. Cara, que prazer enorme nesse bate-papo tão bom que a gente teve hoje aqui. Eu que agradeço. O prazer foi meu, o convite já está aceito. Só marcar a data e horário. É isso aí. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui. Você que é um craque dessa área de tecnologia no setor portuário, todos também te conhecem, não só como propriamente o Ricardo, e te agradeço por ter achado uma
uma data na tua agenda, um tempo na tua agenda para estar aqui com a gente no Porto 360, já fica o convite. Quero vocês de novo aqui. Convite aceito, né? Foi uma honra estar aqui conversando com o Ricardo, que também me acompanha de longa data aí nessas jornadas de tecnologia, com você, Maxwell, também, né? E tá aceito o convite, vai ser um prazer aí trazer um pouquinho do meu mundo aí para vocês. Porto 360 vai ficando por aqui, como você bem sabe, sempre dando uma série de dicas para você. Eles falaram dos Essential Skills, as habilidades específicas, e uma delas que eu aconselharia é a curiosidade. Se você não é curioso, você não vai fazer parte desse mundo disruptivo. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360.